Maranhão é uma terra de encantarias e disso não há dúvidas. Temos um acervo cultural gigantesco, com tradições, cultos, festejos e lendas. Histórias passadas de geração em geração, que vão se modificando com o caminhar do tempo, mas marcam o povo maranhense e encantam e aterrorizam aqueles que creem na força da natureza e da magia. Relembre comigo agora 8 lendas e histórias de terror contada no Maranhão. O macabro Palácio das Lágrimas. Se você pensa que pela esquina da Rua da Paz e Rua 13 de Maio e avista um casarão enorme, abandonado, com requisitos de obras inacabadas, é bom saber para andar protegido. Aquele prédio foi palco de vários acontecimentos que, no mínimo, eram bizarros. Boas e más línguas contam que 2 irmãos portugueses vieram para o Maranhão em busca de riqueza, mas apenas um conseguiu. O problema vem em seguida. Com inveja, o irmão pobre assassina o outro para ficar com a fortuna. Com riqueza em mãos, o homem passa a maltratar os escravos, incluindo a esposa e filhos do seu irmão. Ao descobrir que tinha havido assassinato do pai, um dos bastardos o arremessa através de uma janela do sobrado e acaba sendo condenado a morrer na forca, em frente à própria casa. O escravo então amaldiçoa a construção com as seguintes palavras: Palácio que vistes as lágrimas derramadas por minha mãe e meus irmãos, daqui por diante será conhecido como Palácio das Lágrimas. Hoje há quem escute barulhos sinistros e vejam vultos no interior do casarão. Dom Sebastião e o Touro Encantado. Na Ilha dos Lençóis, em Curupuru, existe uma lenda pra lá de curiosa. Dizem os nativos que entre as dunas mora um touro negro, com a estrela na testa, cujas aparições ocorrem nas noites de lua cheia. O animal é ninguém mais e ninguém menos que o rei português Dom Sebastião. Mas como esta figura da realeza foi parar logo no interior do Maranhão? É que um monte de areia da ilha se assemelham às dunas do Campo Alcacer-Quibir, onde o personagem da história morreu em combate com os mouros. Desde sua derrota, ele vaga por terras maranhenses, esperando que algum corajoso o liberte, ocasionando assim a submersão da ilha de São Luís. Lenda da Serpente Encantada. Quando São Pedro arreia, o toró em São Luís alaga. A gente lá no fundo cogita, é a serpente encantada envolvendo a ilha abaixo. Trata-se de uma das lendas mais conhecidas por aqui, que reza que existe um gigantesco réptil que vive nas galerias subterrâneas da capital. E ela não para de crescer, tanto que a sua cabeça fica debaixo da fonte do Ribeirão e seu rabo se encontra na igreja São Pantaleão, causando a submersão de São Luís. Seria a Nova Atlântica? Lenda da Praia de Olho d'Água. Outra lenda bastante conhecida em São Luís conta que a Praia do Olho d'Água surgiu por causa das lágrimas de um amor perdido. A Índia, filha do Itaporama, apaixonou-se por um jovem da tribo, que por ser muito belo, provocou a paixão da Mãe d'Água. O índio acabou sendo seduzido e levado ao palácio encantado da entidade nas profundezas do oceano. Sem o amor do rapaz, a jovem índia foi para a beira do mar e chorou até morrer. Das lágrimas surgiram 2 nascentes
que correm até hoje para o mar. Toda vez que banhar na Praia do Olho d'Água, lembre-se, você está mergulhando nas lágrimas da filha de Itaporama. Lenda da serpente da Igreja do Rosário. Serpente, igrejas e muita água. 3 elementos sempre presentes nas lendas que atravessam as gerações. No Maranhão, a cidade de Caxias tem uma história interessante sobre a Igreja do Rosário. Dizem que de 7 em 7 anos, o piso da construção levanta até chegar a meio metro. São almas dos escravos torturados no pelourinho da igreja, buscando a libertação. Mas a lenda, de fato, ainda está por fim. A história é que havia um padre na região cuja mãe tinha má índole. A progenitora morreu e foi enterrada ali, dentro da igreja, virando a serpente da Igreja do Rosário. Reza a lenda que esse enorme réptil cresce de 7 em 7 anos e de que uma hora para outra a igreja vai desmoronar. E a serpente sairá pelas ruas de Caxias comendo todos os moradores. Lenda da carruagem de Anna Jansen. Quem não morre de medo da figura lendária da Anna Jansen? Poderosa comerciante e figura política maranhense, ficou conhecida por maltratar os escravos. Ainda hoje conta-se que a matrona vaga em sua carruagem puxada por cavalos decapitados e no lugar tem tochas de fogo, conduzido por um escravo que também não tem cabeça. Ela vaga pelas madrugadas do centro de São Luís e amaldiçoa quem por ela passa, com uma vela acesa, e que pela manhã se transforma em um osso de defunto. Fato é que Anna Jansen foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Quebrou tabus desde cedo, quando engravidou solteira, contribuindo para a política e comércio maranhense e mantendo o estilo de vida liberal. Afronta para a época em que viveu. Hoje permite-se cogitar que toda a lenda e fama negativa da Anna Jansen seja, no fim das contas, apenas intrigas da oposição. Lenda da Manguda. O que você faria se, no meio do passeio noturno, na belíssima praça, com Salves Dias, visse uma figura medonha, vestida de branco e com a cabeça brilhante? No mínimo, correria para nunca mais voltar ao recinto. Esta é a lenda da Manguda, um ser bizarro que vagava na região do centro durante a noite. O mito, no entanto, não passou de história para boi dormir, ou melhor, para comerciante contrabandear. Explicamos. É um personagem que foi criado por contrabandistas que faziam suas atividades ilegais na calada da noite e que não queriam os marocas dessem conta da clandestinidade. Espertos, não? Olá, Cris, me chamo Paulo. Tenho 65 anos e atualmente eu moro na cidade de São José de Ribamar, que fica no lado de São Luís, Maranhão. Minha terra é muito antiga, cheia de culturas, costumes e lendas antigas, como a Cobra Grande, fantasmas do Palácio das Lágrimas e muitas outras, que inclusive eu vi também aqui você contar no canal. Cris, aqui a festa junina é bem animada. Além da quadrilha, tem também o Bumba Meu Boi, boi de matraca, dança portuguesa e outras danças. Nossa cidade tem um museu que conta a história do Maranhão e do Brasil. O famoso Museu Convento das Mercês, um ótimo lugar para turistar. Agora que contei a vocês um pouco do Maranhão,
vou contar uns relatos macabros envolvendo a tão tenebrosa Ana Jensen. Aqui no Maranhão, ela é conhecida como a Rainha do Maranhão. Ela foi uma mulher muito influente na área política e empresarial. Tem descendentes dela até hoje aqui no Maranhão. Dona Ana, como era chamada, tinha vários escravos, nos quais sofriam muito em seu poder. Tem várias histórias macabras e assustadoras de suas maldades, de quando ela era ainda viva. Mas não vou me aprofundar nessa história, pois o foco é o que aconteceu comigo. Cris, eu estou falando dessa criatura é porque esses relatos se passou em torno dela. Então peço que os amigos assistam até o final para que possam entender tudo. Era início da década de 80, quando eu estava na casa dos meus 19 anos e eu fui visitar os meus parentes por parte de pai que morava no centro histórico de São Luís, onde as ruas são bem estreitas e algumas eram pavimentadas em calçamento. Esse relato não é só uma lenda, aconteceu de verdade comigo e com meu amigo Ribinha da Pinga. Ele tinha esse apelido porque amava uma pinga, mas era gente boa e trabalhador, mas só vivia em fuxico. Era tempo de quaresma e, como falei anteriormente, estávamos indo na casa de parentes que morava no centro. Era aniversário do meu avô Antônio e fizemos uma festinha, que era só para familiares e alguns amigos próximos. Fizemos um pequeno churrasco, acompanhado de caipirinha e muita cachaça. Foi quando minha avó falou para mim: Paulo, não vá embora muito tarde, pois a Ana Jensen tem costume de passar em noite de quaresma e dia de finados também. Ela geralmente passa entre quinta para sexta-feira da Semana Santa. E como você sabe, hoje é quinta-feira santa. Então o Ribinha da Pinga perguntou para a vovó: Dona Lourdes, a senhora sabe alguma coisa sobre essa lenda? A minha finada avó respondeu: Bom, vou contar algumas experiências sobrenaturais que presenciamos aqui com essa aparição demoníaca. E todos nós que estávamos ali ficamos em silêncio e fomos escutar a matriarca da família falar sobre os causos que eles passaram. Vou falar na primeira pessoa para que vocês entendam melhor o enredo. Todos aqui me conhecem como Lourdes e vivi uma boa parte da minha vida aqui nessa casa com o Antônio. Já temos quase 45 anos de casado, 5 filhos e 9 netos. E essa casa é herança da família do Antônio. Éramos recém-casados, lá por volta dos anos 40, e viemos morar aqui, mas as pessoas das redondezas falavam que a maldita Ana Jensen passava com sua carruagem negra e com detalhes vermelhos, sendo conduzido por um escravo sem cabeça, e que no lugar onde era para ser a cabeça tinha uma tocha de fogo, e os seus cavalos infernais também tinham tocha de fogo no lugar da cabeça. Eu dizia que tudo isso era lenda besta e que não existia nada disso, porém o Antônio confirmava tudo o que as pessoas diziam, porque ele sempre morou por aqui. Eu já estava com quase 8 meses nessa casa e estava grávida de 2 meses do meu filho mais velho quando tudo isso aconteceu. Era uma noite silenciosa do dia de finados e todos nós entramos em suas casas bem cedo da noite e ninguém quis ficar na calçada conversando na porta. Eu fiquei sem entender o porquê desse comportamento, já que nessa época a nossa diversão era conversar nas calçadas, pois não tínhamos televisão para nos distrair e a conversa na frente da casa era o nosso passatempo favorito. Só que nesse dia não tinha uma alma viva na rua, mesmo sendo cedo da noite, então foi o jeito dormir mais cedo. Era mais ou menos por volta da meia-noite, quando fui despertada por uns barulhos como se fossem rodas de carruagens e galopes de cavalo. Eu fiquei então ouvindo aquilo com atenção.
Então me levantei para saber o que estava acontecendo. Meu esposo continuou dormindo e eu fui para a sala para ver, através da fresta da porta, o que estava causando aquele barulho. A rua estava toda escura, mas aos poucos foi clareando. De repente, eu vi se aproximar, bem devagar, uma espécie de carruagem antiga. E o que me deixou mais assombrada foi um homem negro com a cabeça de fogo. E ele segurava as rédeas de 2 cavalos pretos que também tinham cabeça de fogo. Eu fiquei paralisada com aquela visão. Foi então que meu esposo sussurrou: "Mulher, o que você está fazendo?" Eu olhei para ele com os olhos esbugalhados e cheios de lágrimas e apontei para a janela. Antônio me puxou para o quarto, pois eu não tinha forças para sair dali sozinha. Ele não quis ver, pois ele já sabia o que era. Aquela maldita carruagem passou lentamente até que não ouvimos mais o barulho da mesma. E por causa do que eu vi, fiquei assombrada e fiquei acamada por mais de 10 dias e com muita febre. A febre foi tão alta que quase perdi meu bebê. Mas um rezador veio aqui em casa junto com uma curandeira e ambos me benzeu e também passou algumas coisas para eu tomar. Graças a Deus fiquei bem e o bebê também. No dia seguinte, depois de finados, todos da vizinhança falaram a carruagem fúnebre da Ana Jensen. Só que ninguém teve coragem de olhar. Foi somente eu que vi e fiquei assombrada. Depois desse dia, quando eu escutava as visagens, nunca mais quis olhar. Pelo contrário, pegava um terço e ia rezar para que Deus livrasse eu e minha família de todo o mal. Então o Ribinha da Pinga perguntou: "Dona Lourdes, essa coisa já tirou a vida de alguém?" Ela respondeu que na hora não, mas haviam relatos de pessoas que passaram por ela na rua e não durou muito tempo. Cris, confesso que eu não acreditei muito na história da minha avó, mas o Ribinha ficou com muito medo e começou a me chamar para irmos para casa. Eu disse para ele parar de ser besta, que aquilo era só uma lenda urbana. Mas no fundo, eu também fiquei com um pouco de medo, mas eu não queria demonstrar. Já era por volta de 23h30 e o Pinga já estava me perturbando para a gente ir embora. Então me despedi da família, pois já estava indo embora. Minha avó Lourdes então me advertiu: "Meu neto, não vá embora com seu amigo. Durma aqui em casa. Eu te arranjo 2 redes e vocês dormem lá na sala." Então expliquei que não poderia ficar, pois tinha que trabalhar na manhã seguinte, pois não tinham me dado folga e teria que trabalhar normalmente. Ela então me deu o terço e fez o sinal da cruz em mim e me deu sua bênção. Saímos às pressas da casa da vovó, pois já era quase meia-noite, e fomos caminhando em sentido à Avenida do Gavião, a mesma avenida que passava próximo ao cemitério do Gavião. Eu e o Ribinha da Pinga ficamos mudo o tempo todo. A gente só ficava pensando na história da minha avó. Meu amigo Ribinha só ficava olhando para trás e falava que estava tendo um pressentimento ruim. Então eu falei para ele: "Para de besteira, seu Qualira. Tu não é homem, não?" Cris e amigos. Foi quando, faltando mais ou menos 4 ruas para chegar perto do cemitério, começamos a ouvir algo estranho. Nós 2 olhamos para trás e eu não acreditava no que a gente estava vendo. Logo no começo, eu não quis acreditar e que aquilo era somente fruto da minha imaginação, mas tanto eu quanto o Ribinha vimos uma carruagem antiga vindo em nossa direção. Mas o que deixou a gente mais assombrado foi quem estava conduzindo ela. A maldita carruagem estava sendo puxada por 2 cavalos com pelagens negras. Chegava a brilhar na noite e suas cabeças eram como se fossem labaredas de fogo.
E não é só isso, a gente também viu um homem negro segurando as rédeas dos cavalos. Ele usava uma espécie de calça branca rasgada, toda suja, com uma corda amarrado pela cintura, e aquilo não tinha cabeça. No lugar da mesma estava uma bola enorme de fogo ardendo em chamas. Na hora ficamos super assustados. O Ribinha, que estava bêbado, no instante passou o porre e nós saímos correndo feito dois desesperados. A gente correu feito dois loucos. Nunca tinha corrido tanto na minha vida. Mas parece que quanto mais a gente corria, mais perto a gente ficava daquelas visagens. Até que nós dois acabamos caindo, pois o Ribinha puxou meu braço quando ele tropeçou, e por isso caí junto a ele. E nós dois ficamos ali, atirados no chão. Não conseguimos mover um músculo do nosso corpo. O medo foi tão grande que o Ribinha acabou se urinando. Estávamos quase a 1 quarteirão da rua do cemitério do Gavião, quando aquelas criaturas pararam do nosso lado. E aquela criatura maldita saiu da sua carruagem infernal. A gente ficou ali congelados de medo, deitado no calçamento, um do lado do outro. O pobre do Ribinha começou a chorar de desespero. Até que, graças a Deus, eu consegui me mexer e peguei o terço da minha santa vozinha e comecei a rezar o credo. Aquela mulher demoníaca, com um aspecto cadavérico, passou por mim e olhou pro pobre do Ribinha. Ela ficou encarando ele com seus olhos negros e profundos. Eu continuei rezando e pedindo a Deus que nos desse força. Foi então que ela pegou uma vela de cera e colocou nas mãos de Ribinha da Pinga. E quando ele segurou, o pobre não aguentou de medo e acabou desmaiando. Eu continuava ali rezando fervorosamente, rezando em voz alta, para que aquilo escutasse e nos deixassem em paz. Ela me olhou e simplesmente deu as costas, entrou na carruagem e seguiu em direção ao cemitério, até que não ouvi mais os galopes nem os relinchos dos cavalos. Quando aquilo sumiu, eu fui acordar meu amigo. Ele estava muito pálido, parecia que tinha dado um troço nele. Foi então que eu dei um tapão na cara dele e ele acordou gritando feito um desesperado. Pedi que ele se acalmasse e quando ele olhou para a mão dele, vimos que ele segurava uma vela de cera apagada e ele largou aquilo com medo e nojo. Ele quis jogar aquilo fora e eu disse, não cara, não joga, que era melhor a gente entregar aquilo pro Padre Benzi, pois aquela coisa poderia vir atrás daquilo. Naquela madrugada, meu amigo Ribinha dormiu na minha casa. Dei uma rede para ele e ele ficou na sala de casa sem conseguir dormir. Até que ele dormiu de tanto cansaço. Quando foi pela manhã bem cedo, eu fui na sala ver meu amigo. E na cadeira que ele tinha deixado a vela de cera, estava um pedaço de osso. Eu dei um grito tão alto, meu Deus! Foi então que o pobre do Ribinha da Pinga acordou pelo meu grito e acabou caindo da rede. E ele também começou a gritar. Meus pais vieram até a sala para saber o que estava acontecendo. Eu então mostrei o pedaço de osso que estava na cadeira. E a gente explicou tudo o que houve na madrugada passada. Minha mãe levou nós dois para a igreja católica para falar com o padre. Chegando lá, explicamos tudo novamente e o padre Xavier falou que aquilo era coisa do diabo. O padre pegou aquele pedaço de osso e benzeu com água benta e disse que aquilo ia ficar na igreja e que iria queimar depois de 7 dias de jejum. O padre Xavier falou que aquilo era osso humano e que aparentava estar muito velho. Ficamos assustados e ele pediu para que nós dois rezássemos sem Pai Nosso, sem Ave Maria, sem Santa Maria e 50 credo. Eu e o Ribinha ficamos em oração todos esses dias. Quando foi no 7º dia, meu amigo sonhou com aquela coisa e estava pedindo a vela de volta. Mas na verdade aquilo era um osso da canela de um escravo. Então ele respondeu em sonho que aquela coisa estava com o padre e estava benzido.
Aquele demônio ficou furiosa e falou para ele que a sorte dele era que ele tinha ido até o padre para pedir ajuda. Ele acordou assustado e suando frio. No outro dia a gente foi novamente falar com o padre e o padre Xavier disse que já estava na hora de queimar aquilo. O padre então destrancou o baú. Quando abriu mesmo, aquele osso simplesmente havia sumido. Todos nós ficamos passados com aquela situação, pois a gente viu que o baú estava com cadeado e acredito que o padre não ia mentir dessa forma. O padre então disse que era para a gente continuar rezando e participar mais das missas, e assim a gente fez. Ribinha da Pinga nunca mais quis sair de madrugada, nem comigo, nem com mais ninguém. Largou a bebida e mudou de Ribinha da Pinga para Ribamar de Jesus. E depois desse episódio, eu também me aproximei mais de Deus. Cris, essa foi a pior experiência sobrenatural que já passei na minha vida e não desejo isso a ninguém. Não sei por que aquilo nos escolheu. Acredito que estávamos no lugar errado e na hora errada. Espero que meus amigos gostem do meu relato macabro da Ana Jensen. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!